Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais essa aula do Prof. Mate, tá? Do verão 2024, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho de congruência de triângulos, tá? Preparei uma apresentação aqui, vou colocar para vocês, tá? Então vejamos, espera aí, deixa eu ver onde está. Deixa eu ajustar aqui, tá? Congruência de triângulos, deixa eu colocar aqui para a gente poder ver, tá? Então aqui, ó, preparei uma apresentação rapidinho, deixa eu só ajeitar aqui, para a gente poder visualizar melhor. Vou ampliar aqui para a gente poder ver. Bom, então a gente começa definindo o quê? Ó? Deixa eu ver aqui. A gente quer falar de congruência de triângulo, né? Então a gente primeiro começa entendendo, né? Um triângulo, tá? Então, dado três pontos A, B e C não colineares, a reunião dos segmentos AB, AC e BC chama-se triângulo ABC, que denotaremos dessa forma, um triângulo ABC, que é a forma tradicional, ou simplesmente com a notação ABC, tá? Também a gente pode dizer isso, desde que fique subentendido que a gente está trabalhando com um triângulo ABC. Essa notação, essa linguagem, ela está baseada no livro do João Lucas, tá? Então, aqui a gente tem, ó, essa notação. Os lados, a gente pode denotar por letras minúsculas, né? A medida dos lados, tá? Por letras minúsculas, né? Quando a gente se referir ao segmento, a gente vai utilizar a notação AB. Por exemplo, segmento AB. Quando eu colocar uma barra em cima, eu estou me referindo à medida do segmento AB. Tá? Então, a medida do segmento AB, ele vai ser o Czinho, que na realidade faz referência ao ângulo oposto, ao vértice oposto ao lado. Tá? Então, a gente pode fazer uma caracterização dizendo que um triângulo ABC é a reunião de três segmentos. Tá? Então, vejamos, ó. Os pontos ABC, essa definição, ela se encontra tanto no livro de João Lucas, como num outro livro de geometria, que é do Jalcio Chiesi, Fundamentos da Matemática Elementar. Tá? Então, da onde a gente baseou esse material. Tá? Elementos, então, ó, os pontos A, B e C são os vértices do triângulo ABC. O segmento AB de medida C, o segmento AC de medida, tá vendo? A medida do segmento, eu vou colocar uma barra em cima. Quando me referir ao segmento, ao conjunto de pontos que constitui o segmento, a gente só vai denotar ele por AB. Vamos usar essa notação, que é uma notação é, consagrada, né? E não tem problema, tá? Então você pode usar isso sem problema nenhum, tá? É claro que muitos autores, eles não fazem essa distinção, tá? Então, os ângulos BAC, ou ângulo A, do ângulo ABC, com centro em B, ou ângulo B, né, são os ângulos do triângulo. E os lados BC, AC e AB, e os ângulos A, B e C são respectivamente opostos, são os lados e ângulos, né, e os ângulos são os ângulos opostos, tá? Então, a própria notação, ela tem uma certa, ela ilustra que os ângulos opostos, né, então, o ângulo oposto a A, né, o ângulo oposto ao segmento, ao vértice A, vai ser o lado BC. Então, isso é muito útil, tá? Então, muitos dos resultados, teoremas, eles vão fazer menção a isso, tá bom? Então, vejamos. Ó. Agora vamos falar um pouquinho de congruência, né? Congruência de triângulo. Mas para entender congruência de triângulo, a gente tem que fazer um lembrete de álgebra. E que é o quê? De uma relação de equivalência. O que vem a ser uma relação de equivalência? É uma relação binária que atende três propriedades, tá? É reflexiva, é simétrica, é transitiva, tá? Então, ó, dizemos que dois segmentos A, B, então antes de a gente dizer o que congruência de triângulo, vamos fazer olhar a congruência de segmento. Então, dizemos que dois segmentos A, B e C, D são congruentes quando eles tiverem o quê? Mesma medida, tá? Então, dois segmentos serão congruentes, tá vendo? Quando eles tiverem, ó, tá vendo a anotação? Deixa eu pegar minha caneta aqui para poder fazer uma escrita aqui, só para poder enfatizar aqui, ó, tá vendo? E a gente escreve a congruência com três barras, tá? Quando a medida do segmento AB é igual à medida do segmento CD.
Dizemos que dois ângulos AB, ó, A e B, são congruentes. Ó, agora vamos ver. São congruentes. Deixa eu fazer com outra cor aqui, só para a gente poder enfatizar aqui. Repara, tá? Quando a medida do segmento perdão, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B. Muitos autores, em muitos livros, eles fazem um abuso de notação. Então, eles fazem o quê? Eles dizem que dois ângulos são congruentes se tiverem a mesma medida. Ou quando eles simplesmente dizem que o ângulo A é igual ao ângulo B, tá? Entendendo isso como o objeto, né, o ângulo, e a medida do ângulo como uma coisa só. Só para não carregar muita notação, mas aqui é importante, nesse primeiro momento, a gente fazer a distinção clara entre o objeto, tá? Que define um ângulo, né? Que é a união de duas semi-retas, tá? Você vai definir um ângulo e, e a medida do ângulo, tá? Então, isso aí é uma construção dentro da geometria euclidiana que é feita através de axiomas, tá? Então, e uma boa literatura nesse sentido que faz é o livro do professor João Lucas, tá? Que você vai associar a essa medida aqui um número real, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então vejamos, ó. Então vejamos e agora tem o quê? Uma observação. Vamos para essa observação aqui, que é bastante pertinente, né? Essa observação fala justamente, ó, vai dar a compreensão de que congruência de segmentos e congruência de ângulos são relações de equivalência. Pô, peraí, se são relações de equivalência, então, ó, olha o que vai ter que ser atendido. A gente sabe que a medida do segmento AB é igual à medida do segmento AB. Tá? Então, dado um segmento AB, a medida desse segmento, tá, é igual a ele mesmo. Então, você tem a reflexiva. Tá? Deixa eu colocar aqui, o pessoal está chegando ainda. Tá? O pessoal está chegando. Outra. Se a medida do segmento AB é igual à medida do segmento CD, então a medida do segmento CD é igual à medida do segmento AB. Tá? Então vale a simétrica. Agora, transitivo. Se a medida do segmento AB é igual à medida do segmento CD e a medida do segmento CD é igual à medida do segmento EF, bom, peraí. Então você tem que a medida do segmento AB é igual à medida do segmento EF. Tá? Outra coisa, bom, congruência de ângulo é uma relação de equivalência, tá? Então, dizer que é reflexiva, é claro, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A. Se a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B, então a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo A, tá? E, por fim, a transitividade. Se a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B, e a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo C, então a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo C. Tá? Relação de equivalência é uma coisa importantíssima dentro da álgebra. Tá? Então, como é que a gente vê um determinado objeto? É através da relação de equivalência. Tá? Então, a gente está olhando uma coisa através de outra. Tá? Basicamente, pode botar em linhas gerais que seja isso, tá? Então, vejamos. Terceiro, por simplicidade, uma convenção, uma observação, é, essa observação é feita no livro do João Lucas, e eu acho que também que é feita no livro do Prof. Mato, que deixa cair a barrinha. Então, por simplicidade, vamos utilizar o símbolo igualdade para simplificar, para significar como isso, dizer que o ângulo A é igual ao ângulo A, a gente também vai traduzir isso como congruência, tá? Então, de fato, se você observar bem, isso vai em encontro ao que muitos livros já adotam, tá? Então, vejamos agora. Bom, vejamos agora a definição de dois triângulos serem congruentes. Bom, repara, essa é uma definição formal e a gente vai entender essa definição formal. Então, deixa eu só diminuir aqui para a gente poder visualizar. Deixa eu ver o chat. Tá? Deixa eu abrir o chat aqui. Tranquilo, qualquer pergunta você pode fazer. Então, repara.
você tem dois triângulos, tá? Tem dois triângulos, a gente vai dizer que eles são congruentes quando você consegue fazer uma correspondência bionívoca, construir uma objeção. Uma objeção entre o quê? Entre os lados e entre os vértices, tá? De tal forma, vamos ver a definição atentamente. Dois triângulos são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência bionívoca, uma objeção entre os seus vértices, de modo que os lados e os ângulos correspondentes sejam congruentes. Repara, então não importa, olha aqui, ó, os lados e os ângulos correspondentes sejam congruentes. Então, se eu faço corresponder, se eu tenho C, eu faço corresponder C', então, para que eles sejam congruentes, para que esses dois triângulos sejam congruentes, eles têm que ter o quê? Os lados correspondentes e vértices e ângulos, né? Correspondentes, vértices, né? Como você faz essa correspondência. Esses ângulos são iguais, os lados são iguais e os vértices são iguais. Bom, então são seis condições que têm que ser atendidas. Seis condições. Três condições para os lados, três condições para os vértices. Tá? O que a gente vai ver? Os casos de congruência, na realidade, dizem, olha, você não precisa verificar seis coisas, seis propriedades para que seja congruente. Como você tem um objeto, você tem, na verdade, quando você diz que tem dois triângulos são congruentes, você ganha essas seis informações. Mas você não precisa verificar as seis. Dessas seis, basta você verificar três, e vou dizer quais as três, que vai permitir você concluir que os triângulos são congruentes. Então, vai cair os casos de congruência de triângulo. Tá? Então, como é que esses casos vão comparecer dentro da geometria? Tá? Alguns casos desses aqui, na verdade, eu acho que essa é a abordagem que o livro do Prof. Mate faz, ele coloca todos como fossem princípios, né? E, na realidade, o que acontece? Se você for olhar lá no livro do João Lucas, na construção axiomática, basta você tomar um como axioma, que os outros saem como consequência, né? Na verdade, são equivalentes. Tá? Então, se você tem um, você tem todos. Tá? Esse que é o aspecto, eu acho que é interessante da, da abordagem que é feita no livro de Geometria Euclidiana. Tá? Então, não é, tá, você pode tomar os três como princípio e obter a congruência? Sim, tá? Você trabalha com uma versão intuitiva, tá? Uma construção razoável, né? Uma construção razoável, que o objetivo era você verificar, né? Mas também você acaba perdendo alguma coisa, um aparato de demonstração, e você enxergar que os três aspectos de congruência, os três casos de congruência são equivalentes. Então, a partir de um, você consegue provar os outros, tá? Então, eu acho que isso é muito importante, tá? Então, toma um como axioma e o outro sobre. Dentro do livro de João Lucas, ele considera, deixa eu ver aqui, eu acho que é o caso ala, né? Ângulo, lado, ângulo, como congruente. Deixa eu até verificar aqui, só para não errar aqui. Deixa eu ver. Uhum. 55. 55 é o caso ângulo, lado, ângulo. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ele considera aqui, ó, vamos ver. Ah, aqui o axioma, ó. Deixa eu ver. Exatamente esse, ó. Na verdade, é lado angulado, tá? Isso aqui é o e o outro, e os outros, eles aparecem como consequências, tá? Então, aqui, ó. Primeiro caso de congruência, tá? Isso aqui feito aqui no João Lucas, ele coloca como axioma. Então, tá vendo? Que é o caso lado, ângulo, lado, tá? Interessante, né? Essa abordagem, e os outros ele consegue demonstrar à luz desse, tá? Então, isso aí dá informações para a gente. Tudo bem? Tranquilos? Então, vejamos. Agora vamos lá. Então, você tem um monte de ferramenta aqui
que quando você toma como princípio, você não é apresentado, tá? Então, umas demonstrações interessantes, construções interessantes que não são apresentadas. Bom, a ideia não é fazer esse tipo de abordagem aqui. A ideia é a gente usar os casos de congruência, tá? Então, vejamos a próxima observação, tá? Também está tudo escrito, eu vou colocar no material lá no CIGA, tá? Então, aqui, se o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C', então, ó, eu faço essa dupla seta aí, interprete como uma correspondência biunívoca, tá? Uma bijeção entre A e a linha. O A, eu estou associando a linha e vice-versa. Consigo voltar. B, B', C e C', tá? Então, tem essa correspondência. Então, eu ganho 6 condições. Eu tinha mencionado isso para vocês. Então, você ganha 6 condições. 3 condições para o lado, 3 condições para o ângulo. Isso é o que você ganha. Então, você sabe que os triângulos são congruentes, tá? Então, se dois triângulos são congruentes, você tem 6 coisas que você pode trabalhar, tá? 6 informações. Por isso que você tem que ter. Aí, quando você mostra que é congruência, na maioria dos exercícios, ele vai envolver o quê? É, você tem uma informação, então você mostra que eles são congruentes e extrai essa informação a partir da congruência. Basicamente é isso, tá? Então, ó, escrevemos o triângulo ABC igual a linha B', C' para significar a congruência, a gente já tinha mencionado isso. A gente vai usar o sinal de igualdade para, para indicar a congruência, desde que fique claro que a gente está pensando que é congruência, tá? Então, aqui a gente tem aqui, ó, dois triângulos aqui, e esses dois triângulos são congruentes, tá vendo? Tá vendo? Essa figura, essa imagem eu tirei do livro do Prof. Mate, tá? Então, são 3 casos de congruência, tá? Então, aqui, ó, eu mencionei o quê? São 3 casos de congruência e tem aqui, ó, lado, ângulo, lado, que é o primeiro, né? Ângulo, lado, ângulo, e o trielle, né? Que é o lado, 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 né? Lado, 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 né? 3 lados. E lado, ângulo, ângulo oposto. Tem uma outra versão aqui, tá? Uma versão adaptada que é o ângulo oposto, tá? Mas vamos ver aqui, vamos ater a esses 3 casos aí, tá? Então, vejamos, ó. O primeiro caso aqui de congruência, espera aí, pessoal, deixa eu dar rapidinho aqui, só um minutinho. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui, que eu vou pegar me chamaram ali, rapidinho. Só um instante, tá, pessoal? Deixa eu dar um stop aqui. Aí eu vou me chamaram aqui. Espera aí, só um minutinho. Então, pessoal, retornando aqui. Então, esses casos de congruência são de extrema importância, né? Então, isso aí permite demonstrar, fazer bastante exercício, né? Extrair propriedade ao mostrar a congruência entre dois triângulos. E às vezes você enxergar essa congruência, tá? Então, vejamos. Vamos botar aqui na apresentação. Então, esse aqui é o primeiro caso de congruência, é o caso lado, ângulo, lado, tá? Então, vejamos. Se dois triângulos, é, se dois lados de um triângulo e o ângulo formado por esses dois lados forem, respectivamente, iguais a dois lados de outro triângulo e o ângulo formado por esses dois, então, os dois triângulos são congruentes, tá vendo? Então, existe uma correspondência bionívoca entre os vértices, né? E esses vértices preserva a medida dos ângulos, né? E preserva a medida dos lados, tá? Então, vejamos, ó, em símbolos, ó, eu gosto desse esqueminha aqui, apesar de a gente ter convencionado que a gente ia utilizar o sinal de igualdade, para a gente poder lembrar, tá? Então, lado, ângulo, lado. Repara, até a escrita do, da abreviação é para te indicar uma coisa. Porque, repara, lado, ângulo, lado. É o ângulo no meio desses dois lados. Então, AB é congruente à linha, B'. O ângulo é o ângulo A, tá vendo? Depois, o outro lado é o lado AC, A' e C', tá? Se você tem essas 3 informações, né? Então, se você tem
Você tem isso, então você percebe o quê? Que o triângulo aqui, esse triângulo aqui, se você tem essa medida aqui e essa, então é congruente a esse outro triângulo aqui. Tá, enfim. Tá, então você tira informações. Tá, então vejamos. Agora o de repente por isso, né? De repente até porque que ele seja o primeiro caso, né? Que a gente consegue representar na mão, né? A gente tem um triângulo aqui, ó. Um triângulo aqui, perceber aqui, fechar aqui. Aqui, ó. Triângulo, lado, ângulo. E esse é outra mão. Lado, ângulo. Aqui, ó. Lado, ângulo, lado, né? Isso tem dois triângulos, né? Bem, voltando aqui, né? Aqui, voltando agora. O outro caso é o caso ângulo, lado, ângulo, tá? Se dois triângulos e o lado compreendido entre esses dois ângulos forem respectivamente iguais a dois ângulos de um outro triângulo, e o lado compreendido entre esses dois ângulos, quer dizer, agora o lado é que está no meio dos dois ângulos, né? Então, você tem um ângulo A, né? Eu tenho A, L, A. Então tá bem esquematizado aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Repara. Tá vendo aqui? Então, deixa eu até fazer uma marcação aqui, ó. Tá vendo? O amarelo aqui, tá aqui. E o azul, tá vendo? É esse, tá correspondendo aqui. E aqui, ó, tá vendo? Quer dizer, esse lado aqui, ó. Desse é igual a esse, tá vendo? Isso aqui é o interessante, né, dessa parte da matéria, né? Então, é importante gravar esse tipo de esquema, né? Aí eu fiz aqui um símbolo, né? Que é o caso ala, né? Ângulo lado ângulo. Então, você tem medida do ângulo, o segmento AB, congruente à linha, B', e o segmento, e o ângulo B, B', tá? Então, aqui esses dois triângulos, você tira, esses dois triângulos são congruentes. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Então, vejamos. O terceiro caso, né? Eu acho que é o caso do, do L, caso L, triplo L, né? Lado do lado, lado, tá? Então, se os três lados de um triângulo são em alguma ordem, respectivamente congruentes, não importa, não precisa estar na mesma ordem. Na verdade, é como se você pegasse o triângulo, você pudesse fazer ou rotação no plano ou rotação no espaço, não importa, eles continuam sendo congruentes, tá? Então, aqui, ó, vejamos, ó. Então, ó, tem o ângulo aqui, ó, ângulo não, lado, né? Tá vendo? Então, esse lado aqui, ó, tá vendo? Vou até marcar aqui, ó, tá vendo? Esse lado aqui é esse aqui. Deixa eu ver o outro. Esse aqui, o amarelo, é esse aqui, tá? E por fim, né? Vamos ver aqui sei lá, o cinza, né? Esse aqui, que é esse aqui, tá? Então, se você tiver esses três lados congruentes, então acabou. Então, ó, repara. Aí que tá. Bom, vamos pensar aqui. Como é que isso aí pode comparecer no ente? Bom, então, quando você fizer as construções, é importante você saber dizer exatamente os casos que você está utilizando. Não, não é dizer, é congruente. Ah, congruente por quê? Pelos casos, caso, lado, 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 ou ângulo, lado, ângulo, ou caso, lado, ângulo, lado. Tem que dizer o cara isso. Então, dizer qual o caso de congruência e deixar claro que são incongruentes, tá? Tudo bem? Uma situação interessante aqui é o próximo resultado que eu fiz questão de colocar aqui, mas assim, mais comprar dentro de uma cultura da gente, e no livro do João Lucas, ele faz uma construção interessante a respeito disso aqui, porque é a construção do teorema do ângulo externo, tá? Ele sai muito rápido como consequência do quinto postulado, né? Do postulado das paralelas. E
sai muito rápido, porque tem, durante muito tempo o postulado das paralelas, né? Então, se você queria obter, né? Então, isso aqui é o teorema do ângulo externo, em que todo ângulo sai muito rápido, é uma demonstração até que a gente faz com nossos a garotada. Se você quiser fazer uma construção sem usar isso, é uma construção, acho que até meio mais rebuscada, né? Uma construção assim, que você acrescenta muita coisa, você tem uma demonstração fina, né? Elegante, tem no livro do João Lucas, tá? Diz, todo ângulo externo de um triângulo mede mais do que qualquer ângulo interno a ele não adjacente. Qual era a intenção dele fazer isso, né? A intenção era ele ter um resultado baseado nos quatro grupos de axiomas iniciais, tá? Não utilizando o quinto. Ah, mas qual a vantagem? Bom, porque os quatro primeiros, se você olhar bem, esse texto apesar de ser um texto de geometria euclidiana plana, e o contexto dele for no plano, os quatro primeiros grupos de axiomas, quando você faz os resultados, eles são válidos para como fosse uma introdução às geometrias não euclidianas. Como porque se você retira o postulado das paralelas, tá? Você tem o quê? As geometrias não euclidianas, né? Onde não tem a validade. Tá? Então você tem um resultado que continua válido para as geometrias não euclidianas. Tá? Então isso aqui é um teorema que eu acho que é importante a gente dar uma passada de olho nele. Tá? Não sei se o livro do Prof. Mate faz, ou como ele faz. Eu acho que ele faz usando o quinto postulado. Tá? Usa as, que uma versão equivalente vocês conhecem. Quer dizer, olha, a soma das medidas do ângulo interno de um triângulo vale 180. Como é que a gente demonstra isso? E o quinto postulado. O quinto postulado é que permite isso, tá? Então, isso aqui, essa demonstração sai muito, muito rapidinha, tá? Então, uma demonstração bem curtinha, né? Acho que assim, uma aplicação importante. Então, se você tiver tempo, faça esse tipo de resultado, tá? Demonstre o teorema do ângulo externo, né, de um triângulo mede mais do que qualquer ângulo interno da ilha adjacente. Isso é muito rápido, você usando essa informação, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, tá? Claro, tem que mencionar o fato de ser 180, mas aí você mostra o quê? Que, na realidade, a medida, a medida do ângulo externo é igual à medida dos dois ângulos não adjacentes a ele. Por isso que ele mede maior do que qualquer ângulo interno a ele não adjacente, tá? É nesse sentido aí. Então, você usa esse aspecto para demonstrar isso, tá bom? Então, aqui é uma coisa importante, eu acho que é pertinente vocês darem uma olhada e darem fazer um olhar diferenciado para esse tipo de questão, para esse tipo de teorema. Tá, mas já caiu no Profimat, caiu no Encke alguma vez? Não. Não que eu lembre, né? Não que eu lembre. Mas assim, é uma coisa importante e é uma parte central do livro do João Lucas, tá? Então, vejamos, vamos lá. Então, P1. Vejamos, aqui. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver. Já uma primeira questão, que é razoável, ele é uma questão puramente de geometria, euclidiana é uma demonstração, então eu tenho uma, não é uma questão de conta, é uma questão de você fazer uma construção, fazer uma linha de ação, um, um argumento, né? Então, a escrita do teu argumento aqui vai influenciar no seu, porque se você não deixar claro os fatos, os argumentos, né? Você tiver aquele negócio, se você tem dúvida, né, da solução, é porque você deixou alguma coisa incompleta, ou você não entendeu, ou deixou alguma coisa incompleta, alguma coisa está errada. Então, provavelmente, se você sai da prova dizendo, olha, não fiz uma questão legal,
meu argumento não se fechou, provavelmente você vai perder pontos naquela questão. Tá? Então, vai perder pontos, o avaliador ele vai ter esse crivo justamente que ele botou as ideias, mas não conseguiu fazer o link. E se você não faz o link, não adianta você escrever as, as condições, né? Não é escrito das condições, você tem que linkar essas condições, entrelaçar, né? Fazer um link, né? Aonde acarreta essas condições. Tá? Então, vejamos, olha aqui, a gente ainda nem comecei a ler, né? É uma questão que valia um ponto, tá? Entendeu? Acho que atualmente as questões valem 1,25 cada. Eu tenho que dar uma passada de hoje só para a gente poder se atualizar. Mas acho que agora todas, são 8 questões, cada uma valendo 1,25. Então, essa aqui no tempo, essa aqui tem 7 anos. Vai fazer 8, né? Agora, tá? Então, a altura CH e a mediana BK são traçados em um triângulo acutângulo. Pô, até o nome já é meio horrível, né? Acutângulo, tá? Sabendo que BK é congruente a CH e KBC é igual a HCB, prova que o triângulo ABC é equilátero. Vejamos, vamos pensar aqui. BK igual congruente a CK. KBC igual a HCB. Tá? Primeiro passo, ó. O que a gente vai escrever, né? Lembra que eu falei com vocês da maneira que a gente escreve? Então, quais são nossas hipóteses? Nossas hipóteses, eu tenho um triângulo, ABC, vamos denotar isso, e eu tenho agora que identificar as condições da hipótese desse triângulo para me auxiliar. Então, ó, vejamos, vamos escrever aqui. Eu fiz um desenho, então vamos ver. Ó, olha aqui. E eu enumerei as condições da hipótese. Ó, seja o triângulo ABC, suponha que CH é a altura. Repara, estou reescrevendo aqui agora através do meu entendimento. Você vai fazer a mesma coisa durante a sua prova. Você vai pegar essa informação e vai traduzir ela numa imagem para você começar a fazer a sua demonstração. Então, ó, mas eu preciso escrever isso. Não basta fazer o desenho. Fazer o desenho. Você tem que escrever. Você tem que dar as informações para o avaliador. Tem que deixar claro, tá? Tem que deixar evidente, né? Então, por exemplo, CH é a altura. Tá, aí, olha aqui, CH é a altura de desenho, ó, já reparou que é perpendicular, já botou o símbolo perpendicular. BK é a mediana, tá? Tá? Então, K é um ponto que está onde? Entre A e C. E ele vai ligar a B, esse ponto K é o ponto médio de AC, que está ligado a B. Tá? Eu tiro essas informações. BK é igual a CH. Isso é da hipótese, tá vendo? A hipótese comparece aqui. Vou até marcar aqui de amarelo. Vamos ver aqui. Vamos marcar aqui. Vamos ver. Aqui. E outra, a medida do ângulo KBC é igual à medida de HCB, com centro em C. Então, ó, é essa marcação que eu fiz aqui, tá? Então, vejamos. Vamos lá. Eu tenho dois ângulos. E agora eu vou observar o quê? Vamos observar. Vamos ver o que vai dar. Tá? Primeira afirmação. Eu vou mostrar o seguinte. Eu quero mostrar que ele é equilátero. Eu quero mostrar que a ABC é equilátero. Então, a primeira coisa que eu vou demonstrar para vocês é que ele é isósceles. Eu vou mostrar o seguinte, ó. Eu vou mostrar, ó, que o triângulo ABC é isósceles. Eu vou mostrar que a medida de AB é igual à medida de AC. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar a congruência entre esses dois triângulos que estão marcados aí, ó. Até foi escrito propositalmente, né? Tá vendo? Esses dois triângulos aí, tá? Marcados propositalmente, tá? Então, vejamos, ó. BK
BK é igual a CH. Vamos ver. BK, a medida de BK é igual a de CH. Então, vamos lá. Então, tenho dois ângulos aí, não tem? Então, agora vamos ver. E mais do que isso, eu tenho um ângulo reto que aparece ali. Então, vejamos. Ó. Vamos observar aqui. Ó. Se eu olhar para o triângulo em amarelo, KBC, eu sei o seguinte. A medida de BK é igual a CH. Certo? Eu sei que a medida dos ângulos por 4 são iguais. O que é comum? Qual o que é comum ali? E aí? Ó, BK eu sei que são igual por hipótese. KBC eu sei que é igual. BC. O lado BC, que está até na junção, você percebe que está até em verde, porque é a junção do triângulo amarelo com o triângulo em azul. E, o lado comum, né, a junção dessas duas cores, deu o quê? Deu verde, né? Então você percebe que esse é o lado comum. Então demonstra aí que... O que que eu demonstro? Qual o caso? Até fiz até um esqueminha aqui, ó. Ó, só para poder favorecer a minha explicação. Eu coloquei exatamente na ordem que aparece. Ó, ó. Lado, ângulo, lado. Aí eu cito de novo. Isso aí está esquematizado. Aí eu coloco agora, ó. Agora eu te não quero que o favor do avaliador, não. Eu quero o quê? Ponto completo. Então, ó, olha, pelo caso lado angulado, eu tenho o quê? Que o triângulo KBC é congruente ao triângulo HCB. Pô, se são congruentes, então essas duas medidas CK, né? E o BH são iguais, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que vai dar? Vamos ver o que vai dar? Então vejamos, ó, ó, ó. Ah, tá. Aí tiro mais uma informação. Porque serem congruentes, olha aqui. Serem congruentes, não tem 6 coisas que têm que ser atendidas? Eu mostrei 3, eu tenho 3, eu li 3, lado, ângulo, lado. Dessas 3, eu mostrei a congruência. Da onde eu extraí? 6. Espera aí. Olha o que a gente ganhou. Ganhou uma congruência do ângulo. Não tem um ângulo reto, porque não é a altura. Então, ali, em K, tem que ser o quê? 90 graus. Então, logo, a mediana BK também é altura, o que mostra, né, se fosse a altura, que o triângulo é o quê? Tem que ser um triângulo isósceles, tá? Então, a mediana também tem que ser a altura, e se é a altura, é um triângulo isósceles. Tranquilo, pessoal, tudo bem? Isso é interessante, né? Mas ainda não acabou, porque a questão... Ah, você fez isso? Ah, você vai ganhar uma pontuação intermediária. Falou? Por isso que é importante você escrever as coisas. Tá? Então, você vai ganhar uma pontuação intermediária. Ah, acabou o tempo da prova, o professor tomou a prova da tua mão, porque você já... Tá, se você fez até aí, você vai ganhar uma pontuação intermediária. Não provou tudo, mas alguma coisa você vai ganhar. Por isso que eu falo, a gente tem que brigar com as questões que a gente não sabe fazer, né? As questões que a gente sabe fazer são as primeiras questões que você vai fazer na prova. As questões você tem que fazer bem, para você ganhar a pontuação completa. As questões que você não sabe fazer, questões que sejam mais elaboradas, porque a gente começa, numa demonstração, a gente começa escrevendo, manipulando, escrevendo as hipóteses, as condições, para você poder construir a demonstração. Então, você vai escrevendo aqui, aí você vai fazendo um passo de cada vez, um degrau de cada vez. E assim, tá? Então, agora, bom, como o triângulo KBC é congruente ao triângulo HCB, será que BH é igual a CK? Eu tinha mencionado isso, foi a primeira coisa que eu tinha mencionado. Ah, não tinha reparado, não tinha mencionado. Bom, se isso é igual, o que que a gente pode então dizer? Que esses dois triângulos, ó, como o triângulo BPC, tá vendo? B
BPC, esse P é um ponto central, a interseção de CH com BK. Esse ponto P aí, eu tenho que essa medida aqui tem que ser a isósceles. Pô, pera, se é isósceles, se o triângulo BP, BP, né? B, ou melhor, não é a forma que eu escrevi. BPC é isósceles, então você tem que a medida de CP é congruente a BP. Se é congruente a BP, peraí. Então, PK e PH tem que ser igual. Tem que ser igual. Porque você vai extrair essa informação, tá? Tudo bem? Se são iguais, então acabou, porque você tem que BK é igual a CH, tá? Então você extrai isso. Bom, agora eu vou observar o seguinte, agora eu vou olhar para esses triângulos que apareceram. Quais são os triângulos? HA, HP, ó, olha o que apareceu ali. A, HP, que é esse em azul, vou marcar ele aqui, deixa eu ver, vou marcar aqui. Essa marcação é uma marcação antiga, né? Tá vendo? Vou marcar ele aqui, deixa eu ver se aparece aqui, vamos ver. Tá vendo? Aqui. Ah, tá aqui, desenhado aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Opa, deixa eu fechar aqui. Nem precisa, já tá marcado aqui. Ó, P, tá vendo? Que é esse aqui em amarelo, tá vendo? Olha aqui. É esse aqui, ó. E o outro em azul é isso que eu preciso demonstrar. Porque eu vou mostrar o quê? Eu demonstrei que era um triângulo isósceles. Assim. Agora eu vou mostrar que ele é isósceles também assim. Então, vejamos, ó. Então, o triângulo AHP, ele vai ser congruente ao triângulo AKP. Por quê? Você tem aqui PH, PK, AP, PA, né? E olha, AP, PA. E você tem o ângulo de 90 graus, que é o ângulo oposto, né? Que é o caso que eu até esqueci de colocar esse caso no... Fazer essa listagem aqui, tá? Mas devia ter botado isso aqui, mas é o ângulo oposto, tá? Lado, ângulo oposto, tá? E é justamente isso que acontece. Então, por ser de 90 graus, isso, tá? Então, você tem que é um triângulo, esses dois triângulos ali são congruentes e são congruentes, então, a medida de AH é igual a AK. Espera aí. Então, BH, e como BH é congruente a CK, segue que a B é congruente a AC. Pô, peraí. Logo, AB é congruente a AC e AC, por sua vez, é congruente a BC. Mostrei que é um triângulo equilátero. Tranquilo? Usei congruência aqui nessa questão aqui quantas vezes? Ó, usei usei, ó, lado, ângulo oposto. E aqui usei, ó, lado, ângulo, lado, aqui, tá? Então, essas informações. É uma questão interessante, uma questão bonita, né? De geometria plana, tá? E ilustra bem os casos de congruência, tá? Então, não basta você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Não adianta, sei bem geometria espacial. Não, você tem que saber bem geometria. Você tem que saber geometria espacial, você tem que saber geometria plana, você tem que saber congruência, tem que saber semelhança, tem que saber um pouquinho de cada coisa. Para você poder brigar com a prova. Ah, como é que eu vou saber um pouquinho de cada coisa? Bom, você vai separando em temas, é, se preparando. Ó. Não adianta você querer estudar a matéria toda de uma vez. Ah, vou pegar a matéria e vou estudar tudo de geometria, da primeira aula até a última. Você tem que olhar o que é cobrado na prova, se preparar. Você não consegue guardar grande quantidade de informações. Você consegue guardar informações pontuais. Então, por isso que é importante você separar em temas. Ver a solução, é, como é que eu vou dizer isso? Preparar uma solução, né? A partir desse tema. Então, é muito importante você, quando for se preparar,
pegar questões similares, tá? Então, olhar lá o seu caderno de geometria, olhar seu livro de geometria, principalmente o livro de geometria, e ver questões, coisas parecidas com essa, tá? Para você poder... Ah, tem... Às vezes não tem exercício, tem teoremas, resultados. Então, você olha o exemplo aqui, ó, olha esse exemplo do Henk. Vou pegar, pô, mas não olhei aqui, cara, não tem nenhum exercício. Ah, mas tem um teorema. Esse teorema é importante. E se a gente observar, o Henk algumas vezes cobra esse tipo de teorema. Tá? O Henk cobra esse tipo de coisa. O conteúdo da matéria, tá? Em funções, cobra muito. Né? Teve um período de tempo, um período em que o Henk cobrava muita função quadrática, né? Equação, solução. Até hoje, né, a gente percebe que tem a tendência de funções é ir para soma e produto, então é importante você ter essas informações, tá? Então, é uma coisa importante. Eu acho que isso é pertinente a gente fazer um razoável, um material, preparar um texto, uma coisa, preparar um caderno, né? Você preparar um caderno com as suas anotações, tá? Porque não adianta você ir lá, vou estudar. Na véspera da prova, a gente relembra. Não adianta dizer, vou estudar a matéria da prova, tu vai estudar um tópico, uma coisa, tá? E caindo em coisa. Mas se você for fazendo de modo gradativo, fazendo todo dia, fazendo isso, o que que você vai fazer na véspera da prova? Você vai olhar o seu caderno, que você já tinha preparado ele com antemão, com as suas questões resolvidas, você vai folhear, aí você tem, você vai usar a memória, entendeu? Para trabalhar. Uma outra maneira de você também estudar, acho que assim, uma maneira muito importante de também estudar, é você ensinar o seu colega, tá? Estuda fazer um estudo pelo menos uma vez por semana, fazer uma coisa assim, um explicar para o outro, porque é importante, é uma maneira de você aprender duplamente, tá? Então, aquele negócio de ficar estudando sozinho em casa, isolado, acho que não é o aspecto que deve ser muito usado em um mestrado, em um doutorado. Você tem que estudar, saber estudar com o seu colega, tem que saber estudar com o seu professor, tem que ler muito, mas não apenas ler, você tem que escrever bastante. Eu vou trazer um dia desses aqui só para provar isso para você. Eu vou botar uma pilha aqui de folhas, e a gente acaba comprando resmas de folhas, resmas, e a gente acaba mergulhado. Esse escritório aqui, é que vocês não estão vendo o chão. Ele é abarrotado de folhas, papel, para tudo que é lado, tá? E, porque a gente acaba escrevendo. Então, toda vez que eu vou preparar uma aula, eu não preparo uma aula simplesmente lendo. Eu preparo uma aula lendo, escrevendo, vendo a melhor maneira de apresentar para o meu aluno, tá? Então, isso aí é um aspecto importante. Por que você acha que se preparar para o ENC você não vai ter que fazer isso? Vai ter que, tá? Então, uma questão, porque você vai criar o quê? Um argumento, você vai ter esse treino, tá? É o treino, tá? Então, vai poder trabalhar uma questão inédita. E aí que tá. No ENC, só tem questões inéditas. Tá? Então, e aí? As questões inéditas que tem a ver com a matéria. Então, eu acho que esse que é que é, a coisa do Enki, né? Você tem questões inéditas, mas elas estão linkadas com a matéria. Tá. Aí você olha, pô, mas essa questão aqui ela é maliciosa, essa aqui é razoável, porque trabalha isso e diz claramente. Aqui não. Às vezes uma demonstração pode estar meio, como é que se diz? A gente viu isso na aula da semana passada, uma questão que não, sinceramente, se eu fosse professor, eu não cobraria, mas compareceu no ENC, então a gente tem que estar preparado para tudo, tá?
Então, tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E esse tipo de questão, a gente tem que estar preparado para ir brigando. Eu acho que o ponto é esse, você brigar, você não desistir. Ah, acabou, fiz o que eu sei fazer, eu fiz, o que eu não sei fazer, eu entreguei. Não, isso não é legal. O que eu acho que é importante para a gente é as questões que a gente não sabe fazer, a gente poder brigar. Mas você tem que ter conteúdo, tem que ter eh, matéria, tem que ter exemplos feitos na cabeça, algumas coisas, entendeu? Então, como é que a gente lembra essas coisas? Fazendo nosso caderno, preparando o caderno para esse tipo de assuntos, escrevendo. Não utilize somente da memória, escreva no caderno, prepare o material para você poder escrever, tá? Modo organizado, tá? Se você não quiser um caderno só para geometria, divida a matéria em funções, geometria, qual a outra parte aritmética, matemática discreta, em quatro sessões, tá? Só que aí eu diria para você ter dois cadernos, um para teoria, um onde você tem de resumo, e outro para fazer exercício. Fazer exercício é importante. E exercício escrito com a tua letra. Não é exercícios que eu peguei aqui, colei o gabarito, imprimi o gabarito, eu peguei as provas do Enem toda, imprimi, fiz um livrão. Não, eu acho que isso não tem validade, porque o conhecimento está ali, mas você tem que. Como é que você vai passar? Escrevendo com sua letra, escrevendo de outra forma, entendendo, melhorando, né, a solução do. Quando eu falo melhorando, é você criticando mesmo, você. Pô, o gabarito fez muito curtinho isso aqui, né? Como é que eu vou fazer isso numa prova? Não vou fazer curtinho assim. Então, você vai escrevendo, vai melhorando o material, é assim que a gente estuda. É assim que a gente tem que se preparar, tá? Fazendo questões. Claro, eu fiz uma brincadeira na aula de sexta-feira que era o seguinte, para quem gosta de futebol, é, é uma, é um jogo de futebol que você só vence se você fizer 5 gols, tá? Você tem que fazer 5 gols. Se você não fizer 5 gols, não adianta, tá? Fiz um gol, 2 gols, tá? Não, mas isso não importa, você tem que fazer 5 gols. Então vai vencer se você fizer 5 gols. Isso que é importante, né? Parece final eh, onde tá aqueles pontos, né, de futebol de campeonato, que o cara tem que ganhar, portanto, se não ganhar, não importa. O cara pode até perder que vai ganhar. Não, o outro time, né? Parece aquilo ali, né? A gente está nessa situação, tá? Está na situação. É fim de campeonato, tá? Para você ganhar o campeonato, você tem que ganhar por 5 gols ou mais, tá? Então, ó, pessoal, vamos lá, vamos fazer goleada aí, hein? Tá? Vamos fazer goleada, tá? Deixa eu avançar aqui, que senão eu fico falando aqui, ó. Então, viu? Vamos para o próximo, vamos ver? Esse aqui. Pô, deixa eu apagar aqui, senão a gente vai ficar induzido pelo que. Mas, ó, é uma questão interessante, né? Eu acho que é assim, esse aspecto, assim, para a gente poder se preparar, né? Então, ó, aqui dá um pentágono, novamente, em questão de geometria plana, dá o pentágono, tá? As diagonais AD e C é do pentágono, tá? Um pentágono regular, graças a Deus, né? De lado, à medida dos lados, esse pentágono vai alinhar, e eles interceptam num ponto P. Determine a AP, a medida de AP, e PD em função de A, tá? Então, a gente tem uma ilustração, tá? Cuidado com as ilustrações, tá? Que elas podem estar induzir um pensamento, mas induzir uma linha de ação, cuidado, tá? Para você não cair em algum erro, tá? Então, vejamos, vamos lá. O que a gente sabe, né? Então, você tem aqui, tem um pentágono e o ângulo interno de um pentágono regular mede o quê? Aí, rapaz, vamos ver. 5 vezes 180. Ih, rapaz, como é que a gente lembra esse troço? 360 graus
menos 360 graus, né? Bom, a ideia é aquele desenho que eu tinha feito, né? Então, você tem o triângulo, você tem o pentágono, né? Então, imagina ele como todo fatiado. Ou melhor, faz uma triangulação, tá? Uma triangulação, você percebe. O que você vai notar? E aqui, ó, você tem a soma, né, dos ângulos internos de um triângulo. Olha o quinto postulado que está aparecendo aí para a gente de novo, né? Então, então, você tem a soma dos ângulos internos de um triângulo. Você sabe que vale 180 graus. Então, se você tem um pentágono, você tem o quê? Tem cinco triângulos. Cinco triângulos vezes 180. Espera, mas você tem que também tirar a soma dos ângulos do centro, não é? Pô, mas aí dá uma volta completa, uma volta em 360 graus. Então dá menos 360 graus. Pô, mas aí daria a soma dos ângulos, né, de cada vértice do pentágono. Pô, por isso que eu vou dividir por 5. São 5 vértices. Então, é isso que apareceu a fórmula aí pra gente, né? Então, por isso que vale 108, tá? Como o triângulo DC é igual a DE, vamos olhar, vamos ver aqui. Vamos ver. Triângulo não, como a medida, deixa eu só acertar aqui, deixa eu ver. Põe aqui, deixa eu ver a caneta. Tá pronto. Vamos lá, de novo. Vamos ver aqui, de novo. Como DC, cadê DC? Aqui é o lado, né? O lado DC é igual ao lado DE. De fato, né? Ó, tá vendo? Até marcar aqui é importante a gente ter isso, né? Aqui, ó. O lado DC é igual ao lado DE. De fato, é um pentágono regular e a gente sabe que a medida dos lados vale A. Então, isso aí é verdade. Então, o triângulo CDE é isósceles em vértice em D. Tá, tudo bem, é isósceles. E aí? Se é isósceles, vamos pensar aqui comigo. Eu sei o ângulo central. Vamos lá, pensa. O ângulo central não vale 108. Eu sei então a medida dos dois ângulos tem que valer quanto? 180 menos. Então, ó, tá vendo? A medida dos dois ângulos, que é o ângulo em E e o ângulo em C. Tem que ser a metade, né? Então, vou fazer 180. Eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo vale 180, então vou tirar o ângulo que está no topo, que é 108, tiro e divido por 2, porque a medida dos ângulos da base tem que ser iguais, nem o triângulo isósceles. Geometria euclidiana, tá? Propriedade e teorema demonstrado. Tá? Tem lá no seu livrinho, no livro do Prof. Mate, tem no livro do João Lucas. Tem essas duas vertentes. Eu acho que é interessante você fazer esse apanhado aqui, tá? Então, aí você tem 36 graus, tá? Tudo bem. E aí? Vamos ver. Olha o que a gente vai fazer com essa informação. Eu vou olhar agora os dois triângulos. Que triângulos são esses? É o DEA e o CDE. Vejam, vamos lá. O DEA, DEA, tá vendo? E vou mostrar que o CDE, CDE. Então, tá vendo? Esse triângulo que está assim e o triângulo que está assim, eu vou mostrar que eles são congruentes. Eu vou olhar para esses dois triângulos. Vamos ver o que que vai dar? Vamos ver? Eles têm o quê? Tem dois. Qual a informação? Eu sei, eu tenho um lado. Os lados do pentágono são congruentes. E eu sei o seguinte, que o ângulo em E é igual ao ângulo em D. De fato, vamos voltar lá na imagem? O ângulo em E é igual ao ângulo em D. Vejamos, vamos ver de novo. O ângulo em E é igual ao ângulo em D. De fato? Sim. Porque, ó, você está olhando triângulo assim. Eu sei que esse vale 108 e esse aqui também vale 108. Tá? Estou voltando. Então, ó, então, esses dois triângulos são congruentes. Por serem congruentes, ó, repara.
eu sei que as bases tem que valer a mesma coisa. Então, ó, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. É AP, ó, é AP, tem que valer o quê? 36. Porque as bases do triângulo DEC não vale 36. Qual vai ser a base do triângulo DEA? Vai ser A e D. Então, também tem que valer 36. Tá bom? Tranquilo, tranquilo. Espera aí, se vale 36, então quanto vale? Vamos ver. O ângulo em PEA. Quem é esse ângulo aí? É o lado de, aqui, ó. Não vale 36? Isso aqui não é igual? Tá vendo? Vamos lá, vamos recapitular aqui. Ó. Seria interessante se eu você colocasse as duas figuras em paralelo, né? Ah, mas eu tenho desenho aqui, ó. Ó, ó. Ah, tem aqui embaixo, ó. Coloquei de novo. Ó. PEA. P, cadê? É A. Esse ângulo aqui vale quanto? 108. 108 menos 36. Tá certo? Então, ele vale o quê? 108 menos 36. Então, vai dar o quê? 72. Espera aí. Então, o EPA, aqui, ó, vai ser 72. Então, ó, tá vendo? De novo? Vamos lá de novo? Então, vamos ver. O EAP deu 36. Eu sei que esses dois triângulos, esse aqui e esse, são congruentes, tá? E outra, vamos ver. O P é A, né? O P é a medida desse vale quanto? Bom, vamos lá, vamos pensar. É 108, esse aqui não é 36, aqui é 36, certo? Certo? Então, 36, 36. Então, aqui é 108 menos 36. Porque, ó, tá vendo aqui? O EA, essa medida aqui, ó, o AE é igual a o AP, tá? Então, vejamos, vamos lá. Então, ó, 72, 72. Como esses ângulos são iguais, ó, eu tiro que esse triângulo é AP, ele é isósceles. Espera aí, se ele é isósceles, AP é igual a EA, que é igual a. Vamos lá. Como o triângulo DPE e o triângulo DEA possui cada um. Espera aí, deixa eu ver, alguém está perguntando no chat. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa no chat, que eu acabei. Ah, não, tranquilo, tranquilo, Ana Paula, tranquilo, tá? Ah, como o DPE e o triângulo DEA possuem cada um dois ângulos de medida 36, fazendo que esse terceiro também tenha a mesma medida. Espera aí, ó, rapaz, olha aqui, já embolou meio de campo, ele já usou semelhança de triângulos, ó. Então, os triângulos DPE, ele é semelhante ao triângulo DEA, por qual caso? Pelo caso ângulo-ângulo. Então, vejamos, ó, vamos lá, vamos avançando. Por essa semelhança, a gente tira essa informação, essa razão, tá? Então, por enquanto, vamos guardar essas informações, mas isso aqui é basicamente isso, é a semelhança aqui, tá? Então, ó, a medida de EA é igual à medida de DE, que é A, que é a Ozinha, que é a medida do quê? Que é do pentágono, né? EA, DE, tá? Vale A. Então, eu vou substituir nessa fórmula de cima. A medida de AD é a medida de AP, que eu sei que vale A, mais PD, tá? Espera aí. Mas, então, eu tiro a informação da medida de AD, então eu substituo, tá? Ao substituir, nessa relação, vai aparecer isso aqui. Ó, vou até marcar aqui, ó. Vou marcar aqui, tá? Ó, isso aqui, tá? Após tanta congruência, tanta imagem, ele pode acabar até se perdendo nas demonstrações. Tá? Então, cuidado. Eu peço que vocês refaçam isso aqui com cuidado.
para a gente poder entender cada linha, cada passagem. Claro, entendendo com a sua letra. Tá? Escrevendo de novo, tá? Depois vou botar o P aqui. O P, ó, tá vendo? O P, a medida de PD. Passo aqui e resolvo aqui a equação, ó. Repara, a medida de PD vai ser isso aqui. Olha o que aparece aqui, tá? A medida de PD vale isso. Tudo bem? Tranquilo? Tem uma questão aqui, mas eu vou apagar essa aqui, porque isso já foi outra informação. Então, aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, tem a informação aqui. Deixa eu ver. Isso já foi uma pergunta que um outro aluno fez, que eu respondi da outra vez. Tá? Então, vejamos. Voltando aqui, ó. Ah, uma questão grande, ó. 3 páginas de solução. AP, a gente já determinou. PD em função de A. Então, ó, AP, vamos ver a solução. AP, AP tá aqui, tá vendo? AP, tá? AP vale A. Ok, a gente já verificou isso. Deixa eu botar aqui, só para a gente poder ver. AP vale A. Demonstramos isso. Agora ele quer saber a de PD. Então, PD vai ser dado por isso aqui. E apareceu esse número aqui. Tranquilo, pessoal? Tá, é claro, 3 páginas de solução, uma questão grande, tá? Utiliza informações, você tem que ter uma certa, assim, você tem que, um passo vai guiando o outro, e outro, e outro, e outro, e outro, tá? Então, cuidado quando fizer questões assim, tá? Cuidado, porque cada passo ele vai direcionar para outro. E às vezes o que acontece é que às vezes a gente trava em determinado passo, tá? Aqui eu não coloquei a pauta de correção, mas aqui, isso aqui, você encontrar esses ângulos internos aqui também, eu me lembro que era importante porque também tava, acho que estava na pauta de correção, tá? Determinar esses valores de modo preciso, tá? Então, cuidado, tem que determinar esses valores de modo preciso, tá bom? Então, é um exercício que eu acho que é, tem que treinar, é treino, é ter a teoria na cabeça, é ter as coisas, ter uma visualização muito boa, né? Entendeu? Você olhar a geometria, ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, olhar, combinar congruência e semelhança, tá? Tranquilo, tranquilo. Então, vejamos, vamos para o próximo aqui, né? Tá? A gente já tá atingindo aqui nosso teto de horário, mas vamos ver aqui. Vamos ver se você consegue fazer mais alguns aqui. Vamos ver. Outra questão aqui, tá vendo? Uma outra questão. Esse aqui já é mais recente, é de 2021, tá? Do ENC 2021. Então você tem aqui, ó, tem um ponto interior e um ponto exterior. Rapaz. É, até melhorar, sentar aqui direito na cadeira. Tá? Tá? Aí você olha aqui, vamos lá, devagarzinho. Olhou os itens, não se desespere com os itens, porque eu acho que quando você coloca os itens, quando a questão tem itens, não se desespere, eu acho que ele te dá uma orientação do que ele quer, tá? Lembra do exercício anterior? O exercício anterior era esse aqui, olha o que ele estava pedindo aqui. Ele não te dá a orientação de como você proceder, tá? Ele te dá seco, isso aqui foi 2015. Tá? A tendência que eu tenho reparado é o quê? Acrescentar itens para facilitar o caminho, dar pistas de como você conclui a questão. Tá? Então, não pense que é mais trabalhoso. Tá? Então, a prova tem mais itens. De repente, o que o cara queria fazer, o que a pessoa que elaborou a questão era o quê? Dar pistas de como encontrar a solução.
Então, olha aqui, ó, olha aqui. Repara, aqui, vamos fazer um comparativo aqui, só para a gente poder entender. Ó, aqui a gente pegou, mostrou a congruência, olhou na figura, não é? Depois olhou aqui, note que isso aqui, o triângulo ideia é congruente, a gente tem que provar isso. Tá, tudo bem. Você olhando a figura, você olhando aquilo, mas você tem que ter a sacada que você tem que olhar e identificar esses triângulos. Você tem que mostrar que você tem que saber, ó, isso aqui eu tenho que mostrar que são congruentes. Vou tentar mostrar que são congruentes. Tá, mas não sei que certo até eu terminar a minha demonstração. Aqui, ele te dá o quê? Mostre que os triângulos ACE e BCD são congruentes. Pô, cara, isso aí te deu um horizonte. Você já sabe para onde você quer olhar. E determina os comprimentos segmentos AE e DE. E com certeza, então, se você está aqui nesse item, com certeza, pode ser, né? Não é 100% de certeza, mas ele que utiliza o item A. E o item B, com certeza, você vai utilizar o item C e D. Tá? Então, o A e B, enfim, os itens anteriores você vai usar nos itens posteriores. Tá? Então, isso aí, eu acho que isso aqui já é um direcionamento e é uma questão que, apesar de você olhar, é trabalhosa, mas eu acho muito mais factível, muito mais razoável se você colocar uma questão pura e seca. Uma fala, duas linhas, duas linhas, né? Aí duas linhas e uma figura. Eu prefiro duas linhas, uma figura e vários itens para te indicar o espaço que você tem que prosseguir. E uma vez cumprido esse passo, você consegue olhar para o próximo. Tá? Tranquilo, tudo bem? Então, vejamos, vamos lá, vamos avançando aqui. Então, vejamos. Ó, o primeiro passo que eu quero mostrar, ó, solução de A. Como o triângulo DCE é congruente perdão, como a medida do ângulo em C, vamos ver. Vamos ver aqui as informações. Vamos até ler de novo, né? Seja D um ponto interior de um triângulo ABC de lado L, tal que a medida de AD seja D um ponto interior do triângulo ABC, tá? Então está ali o ponto D, tal que a medida de AD é 7, a medida de BD é 8, a medida de CD é 5. Ele te dá as informações e os números. Tá? Considere E um ponto exterior do triângulo ABC, conforme a figura tal que o ângulo está. Nesse texto aqui é uma solução carregada, novamente, vai dar 3 páginas de solução, são questões grandes, questões de geometria são questões grandes. Tá? Então, vejamos. Como o ângulo DCE é igual ao ângulo BCA, de fato, vamos ver? É 60 graus, não é? Não é 60 graus? Porque você está considerando um triângulo equilátero. Então, você sabe que a medida do DC cadê a medida do DCE? Ali, ó, tá vendo? É 60 graus, ó. Ah, não, é dado do problema, ó. Repara. Até estava aqui olhando aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó, tá vendo? Essa informação aqui, ela é... Opa, perdão. Vê? Isso aqui é dado do problema, tá vendo? E outra, como se trata de um triângulo equilátero ABC, essa medida aqui, então, eu sei que isso aqui, ó, é de 60 graus. Então, tudo bem? Então, ó, ok, 60 graus, tá? E eu vou fazer um esqueminha. Olha aqui a figura, a imagem, até desenhei aqui. Então, eu vou olhar agora, eu quero saber o seguinte, eu quero saber a medida de B, B, C, D. Esse que está em verde. Pô, mas aí, então basta olhar o quê? O BCA, a medida de BCA,
menos quem? Que medida é essa? Quem que eu tenho que subtrair aqui? Eu tenho que tirar o DCA. Pô, peraí, BCA não vale 60? Que é igual ao DCE? Peraí. Então, ó, 60 não é o DCE? Então, eu vou tirar o quê? Que é essa medida DCE menos DCA tem que ser igual a quem? Você está tirando? Ó. Tirei. Então, você está tirando o D do jogo. Então, você vai ficar com quem? Com A, C, E. E DCE não é naquela medida? DCE, ó. Vamos olhar aqui para a figura. Olha para a figura aqui. D, D, C, E. Depois você tira D, C, A. Tira isso aqui. Vai ficar quem? A, C, E. Vai ficar essa aqui que está traçada aqui, ó. Tá vendo? Tá? Enfim. Que informações que a gente vai tirar? Ó, agora tem que mostrar aqui, ó, que a CE e BCD são congruentes. Então, vamos olhar. O que eu sei que é comum? O AC é igual ao BC, porque trata-se ó, AC e BC. Não se trata não são os lados de um triângulo equilátero. Então, ó, tá vendo? AC e BC são iguais. O que a gente sabe? A gente não demonstrou que BCD é igual a ACE. BCD pertence ao triângulo BCD. O ACE pertence ao triângulo ACE. Então, esse ângulo é igual. Agora, eu vou olhar para o CE. O CE não é igual à medida de CD. Por quê? Não se trata de um triângulo ali, ó. Não trata-se de um triângulo, como é que se diz? Não é, não é igual a medida? Então, vejamos, ó. Então, a medida de CE é igual à medida de CD. Ok? Ok, vejamos, vamos olhar aqui. Aqui, ó, CE e CD, hipótese, tá? Tranquilo? Então, essa aqui, ó, aqui é hipótese. Vou até colocar aqui, ó, hipótese. Não é isso? Cara, é uma questão trabalhosa, tá? Ó, vamos lá. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Bom, uma vez que você fez isso, ó, a gente tem lado, ângulo, lado, é congruente. 0,25, né? Todo esse trabalho aqui, 0,25. Ou meio, não sei, depende. Vamos lá. E agora, vamos ver, vamos voltar aqui. Determine os comprimentos de AE e DE. O comprimento de AE e DE. Então, por A, sabendo que o triângulo ACE é congruente ao triângulo BCD. Temos que AE, a medida de AE, é igual à medida de BD, que vale 8. O BD é dado do problema. Esse aqui é obtido por A. Tudo bem? Tá? É obtido por A. Tá? Bom, além disso, olha as informações que também são dadas. A gente sabe o seguinte, da congruência, sabe que CE é igual a CD, que vale 5. E que DCE vale 60 graus. Bom, DCE vale 60 graus. Agora, bom, logo, DCE é equilátero. Então, se é equilátero, acabou, né? Então, tem DE, tem que valer 5. E vale 5. Então, já obtive o primeiro, já obtive. Primeiro, a gente tem, às vezes tem que ficar indo e voltando na questão. A E a gente já determinou, né? A E vale 8 e D vale 5. Agora, vamos ver. C, encontra a medida do ângulo AED. A medida do ângulo AED. Qual é a medida do ângulo? Vamos chamar de alfa. Vamos usar a lei de cosseno. A gente não tem as informações aqui. Olha a lei de cosseno que está aparecendo aqui. Pô, mas professor, nossa questão não devia falar da lei.
na aula de leite cosseno? Tá, tudo bem, poderia. Tudo bem. Só que às vezes as questões não vão aparecer engavetadas. Você vai usar uma coisa daqui, uma coisa dali, uma coisa de lá, tá? Ok? Então, peguei a leite cosseno, apliquei aqui, ok? Usei a medida de AD, sei a medida de AE e sei a medida de DE. Tem todas as informações aí. Isso aí, como é que eu obtive essas informações? Olha, algumas delas você obteve do exercício anterior, do item B. Isso aí é uma dica. Então, aparecer muitos itens na prova, é, não fica nervoso, porque aqueles itens então, pode te ajudar. Sem eles, aquele argumento, você teria que fazer aquele argumento, aquela dedução sem eles. Então, se você olhar a prova, e eu vejo que muita gente fica muito nervosa quando vê que a prova tem muitos itens, A, B, C, D, aquilo está para te ajudar, cara. Aquilo está para poder dizer, olha, ó, te dar uma orientação, dizer, ó, faça o, o item A. Aí o item A, com certeza, vai utilizar no item B. E às vezes o item C vai usar o A e B, os dois. Pô, aqui estou usando facilmente a letra A. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, botei até em parênteses, ó, por A, hipótese. Então, você vai e volta, vai e volta. Olha para o hipótese, olha a solução, tá? E os aliados cossenos. Então, o ângulo aqui tem que ser o quê? Esse ângulo tem que ser, usando os aliados cossenos, substituindo, fazendo as continhas. Ah, olha o gabarito artificial, ele te dá a resposta de cara. Usando o aliado cosseno, vale isso aqui. Você tem que fazer a conta na prova. Como é que você vai encontrar o valor? Tá, então, ó, repara, tem que fazer a conta. Então, às vezes, o gabarito ele tem ele está esquematizado, ele não está destrinchado, tá? Ele não está feito detalhe por detalhe. Ele está o quê? Botou o ponto essencial que precisa para fechar o argumento. Se você quiser fazer a conta, você faz, mas, cara, na prova você vai ter que fazer a conta, porque você não vai olhar, pô, vou calcular aqui, pô, tem a lei de cossenos, eu sei que um lado vale 7, o outro vale 5, e outro vale 8. Vou fazer aqui de cabeça. Não dá, não dá, tem que fazer a conta. Tem que fazer a conta. E aí fazer a conta leva tempo. E o que eu percebo é que algumas vezes você não pode errar nessas contas, nesse processo de conta. Pô, na soma, nervoso. Cara, não vá nessa linha. Se acalme para fazer a prova, tá? Você tem, você tem 3 horas para fazer a prova, tá? Então, para poder fazer a prova, então, se acalme, tá? Vejamos, vamos lá, vamos pro próximo. Aqui, deixa eu ver. Ainda falta a letra D, né? Ó, repara. Pela solução por B. Olha aqui. Olha, eu acho interessante isso aqui, ó. Por B, sabemos que o ACD é equilátero. Por C, sabemos que a C vale 120 graus. Aplica a lei dos cossenos novamente. Você consegue determinar agora a L. Então, L vale quanto? L vale raiz quadrada de 129. Lei dos cossenos novamente, ó. Repara. Uma questão de lei dos cossenos. A gente diz, a lei dos cossenos é fácil. Tá, depende da questão. Questão de você pensar, e as questões do Enem são questões para você pensar, não são questões de aplicação de fórmula, então não é fácil. Não vá nesse foco. Dizendo, sei bem o assunto. Tá, sabe bem o assunto, mas você treinou? Tem que treinar. Essa é a chave do processo, tá? Tudo bem, tranquilo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Aqui, rapaz. Que eu tinha falado? Tinha falado do teorema da Seviana, o outro que compareceu foi o da bissetriz interna. Deixa eu ver, acho que esse aqui é da Seviana. É esse aqui, ó, da Seva. Não, é Seviana mesmo, utilizando o teorema da Seva. Tá? Isso aí está no livro de geometria. Esses dois teoremas,
está no livro de geometria, tá? E isso aqui, ó, é demonstrado no livro de geometria. Então, vamos lá, vamos ver, vamos voltar aqui ao problema 1. Aqui é o teorema da bissetriz, que, se eu não estou enganado, também está demonstrado no livro da bissetriz interna. Aqui no João Lucas ele tem também o teorema da bissetriz interna, tá? Aqui, no João Lucas também tem, tá? E também está lá. Então, foi dois momentos que você tem que fazer o quê? Cara, se você apenas olhou o enunciado e não se estudou, não reescreveu a demonstração dos teoremas, você vai até tentar fazer uma estratégia, vai desenvolver uma estratégia, aí você vai brigar, tentar encontrar. Mas se você se deparou, leu a demonstração, parou um instante para escrevê-la, cara, na hora da prova, você vai lembrar, pô, escrevi. Claro, você, N motivos, ansiedade, nervosismo, estresse, vai poder esquecer a demonstração, tá? Mas, assim, tirando isso, se você não tiver essas coisas, você vai lembrar, pelo menos, não a demonstração como um tema, mas você vai lembrar como começa. E uma vez que você lembra como começa, você vai proceder e os outros passos vão sair naturalmente. Mas você tem que pegar. Eu bato nessa tecla que não adianta você se preparar se você não tiver conteúdo. Tem que ter conteúdo, tá? E isso aqui é uma prova disso. Um teorema que estava lá no livro de geometria, lá do Prof. Mário. Estava com um livro do João Lucas. E compareceu aqui uma questão do Encke, tá? Então, vejamos, ó, vejamos. Olha como é a demonstração. Ela é uma demonstração construtiva. Ah, então você tem aqui, ó, é, esse aqui, esse desenho foi modificado por mim, né? Então, ó, seja um triângulo ABC um triângulo, se P é o pé da bissetriz interna relativa ao lado BC, prove que o teorema da bissetriz interna. Isto é, tá vendo? Isso aqui não está na figura original, ó, tá vendo? Se você olhar bem, ó, olha como é o desenho, ó, aqui. Olha como é que tá. Você vai fazer uma construção. E aí, tá? Então, vejamos, voltando aqui. Você vai fazer aqui, vai prolongar um segmento. Você tem que ter visto esse argumento em algum lugar. Tá? A gente não tira do nada. Entendeu isso? Você vai prolongar, você tem o triângulo, você vai prolongar para poder fazer a construção aqui. Veja, bom, e usar o quê? Paralelas, pedras paralelas. Ou seja, ABC, o pé de uma bissetriz interna relativa ao lado BC. Traça do ponto B uma reta AP, né? A reta AP, e marca o ponto de interseção B' com a reta AC. Como isso aqui? Paralela. Então, você tem AP e bissetriz. Aí você tem aqui, ó. Repara, você tem a medida desses ângulos aqui, ó, iguais, ó. Ó, B', congruência B, AP. E aqui, B', P, AC, tá? Alternos internos, tá? Tá vendo? Isso aqui, se eu não estou enganado, é ó, alternos internos, do amarelo é alternos internos, isso aqui, esqueci o nome. E também são iguais, tá? Bom, então aqui você vai tirar essas informações. Com isso, a P é bissetriz. Aí aplica o teorema de Tales. Tá? Aplicando o teorema de Tales, temos o nosso resultado. Olha aqui, que legal, né? Teorema de Tales. Tá? Então, ó, isósceles, então a medida de AB é igual a medida de AB'. Espera aí. Então, isso aqui, ó, eu consigo fazer essa jogada aqui, pelo teorema de Tales, aplicado às paralelas AB, AB, né? E B', olha o que vai ficar, tá? B', essas aqui, né? E essas aqui, ó, B', A e P, né? Isso aqui é AP, né? AP, tá escrito aí estranho ali, né? Daí onde eu tiro essas informações.
Interessante, né? Então, se você olhar, é uma demonstração rápida, uma demonstração feita em aula, caiu no Exame Nacional de Qualificação. Esse aqui já é uma outra coisa. Ele te dá o teorema da serva e você tem que mostrar o seguinte: as três medianas de um ângulo concorrem no mesmo ponto. As três bisseterias internas do triângulo concorrem no mesmo ponto. Prova utilizando o teorema da serva. Pô, pera aí. Se você fizer qualquer outra demonstração sem utilizar o teorema da serva, você não será considerado. Você tem que utilizar, por isso que ele colocou até em negrito. Prova, utilizando o teorema da serva. Ele te dá o teorema da serva que está acima. Ele enuncia e te dá. Não adianta. Ah, fiz outra solução aqui, não importa, não vai conseguir. Porque ele está dizendo claramente, utilizando o teorema da serva. Ele quer saber se você. E aí, tem aqui, tá? Tranquilo? Há um esqueminha aqui, ó, tá vendo? Aqui, deixa eu ver. É um exercício interessante vocês fazerem. Tá? Vou deixar isso aqui para vocês lerem com calma, fazer esse link, pegar o livro do Prof. Mate, tá? No nosso horário, já bateu nosso horário aqui, já bateu 2 horas aqui já, não de gravação, mas bateu 2 horas de reunião, então a gente vamos encerrar aqui essa gravação, tá? E fique mais um pouquinho que a gente continua, tá? Então, deixa eu só fechar aqui, tá? Deixa eu fechar aqui e fechar essa gravação. Deixa eu encerrar a gravação. Pessoal, valeu, tá? Deixa eu dar um stop.